Olá, gente! Começando mais um Versosa Podcast, aquele podcast que eu sempre digo que é para toda a família, porque é um podcast que tem assuntos que todas as pessoas podem participar, podem assistir tranquilamente. Então, você pode assistir no quarto, na sala de casa, em qualquer lugar, que eu sei que vai fazer muito bem os conteúdos que a gente traz aqui. E a gente sempre tem o hábito de dizer que, normalmente, o pessoal diz, se inscreve no canal, curte, compartilha, e eu digo, não, só se você gostar. Se você achar que é relevante, você se inscreve, se você achar que é relevante, você compartilha, você comenta, fique à vontade. A nossa ideia aqui não é buscar like, não é buscar gente demais, a gente só quer contribuir com conversas que a gente acha que são relevantes, que podem ajudar as pessoas. Então, a ideia do podcast é justamente trazer algo bom para quem se interessa pelo tema. E hoje o tema é muito importante, com uma pessoa assim, que vai trazer para vocês uma história que com certeza vai tocar todo mundo, uma lição de vida. Eu já sei um pouco dela, mas a gente vai conversar muito mais com uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Mas antes, eu queria agradecer a meus 2 parceiros que me ajudam a ter aqui o nosso podcast. Primeiro, a Amarelinha, que me ajuda na confecção de alguns brindes, que não é só papelaria, distribuidora, mas ela faz muita coisa personalizada. Então, se você quiser algo personalizado, uma caderneta, uma caneta, qualquer coisa, você pode ir lá que você vai adorar. E temos em 3 endereços. Na Deputado Zelagem, na Ponta Verde. A gente tem na Galeria São Nicolas, ali na Via Expressa, e temos na Bomba do Gonzaga. Ou seja, para onde você for, tem uma amarelinha. Na parte baixa da cidade, na parte central, na parte alta. Então, a amarelinha é um barato, porque não é só papelaria, ela é distribuidora. E aí é o seguinte, a qualidade é lá em cima e o preço é lá embaixo. E também, nosso novo parceiro, que é a plataforma Emprego Fitness, que é uma plataforma que hospeda vagas disponibilizadas por empresas do nicho fitness em todo o Brasil e também currículos e perfis de pessoas que buscam oportunidade neste mercado. Então, é só acessar empregofitness.com.br, dá uma olhada lá na landing page, clica naquilo que lhe interessa e, com certeza, você vai estar dentro do mercado de trabalho de uma forma qualificada e aí é bom para todo mundo, que todo mundo tenha oportunidade. Mas agora, sem delongas, vamos conversar a conversa com o meu amigo Kaká, que na verdade é primo de um cara que estudava comigo, mas ele era daquele menino metido, mais novo, que ficava no meio dos mais velhos, que éramos nós. Então sempre teve uma relação bacana com a gente. O tempo afasta pelo dia a dia, o contexto, mas o carinho continua. As histórias a gente lembra facilmente. Vamos falar sobre algumas histórias, mas sobretudo chama atenção para vocês prestarem atenção nessa história, que vai tocar muito vocês e vai fazer muito, muito bem, muita diferença na vida de vocês. Meu amigo, obrigado de verdade por você ter vindo aqui e a contribuição que eu sei sua, que vai ser a maior que eu já tive aqui nesse podcast. Você já chamou de Kaká, então posso lhe chamar de Ricardinho também. Pode, fica à vontade. Então tá bom. Pode ficar à vontade. Muitos conhecem por Carlos Eugênio por conta da questão empresarial, alguns outros, né? Mas Kaká é o nome familiar, de infância, de colégio, e enfim. Ricardo, eu fiquei muito agradecido. Primeiro, ser grato pela oportunidade de compartilhar essa experiência, né? De você sair de um sedentarismo e poder dizer que um profissional de educação física, assim como outros de outras áreas, nutricionista, mas eu vou falar especificamente da virada de chave da atividade física aqui, é isso que eu queria compartilhar, que salva a vida. E a gente está no Setembro Amarelo e muito se fala da vida, o suicídio, da vida, da questão mental, mas a gente tem que ver que tem um suicídio cometendo que é a negligência cada dia com a saúde. Você deixando aquela saúde de lado e ostentando a barriga, ostentando o sedentarismo, e que, no meu ponto de vista, com todo respeito assim, aos psicólogos, psiquiatras, mas tem que ser visto isso. Então, vocês são profissionais que têm um respeito muito grande meu, porque eu vi isso acontecendo comigo, a transformação mental e a transformação física, de mentalidade e de comportamento, de um todo. Então, como foi? E na hora mais complicada da minha vida, eu estou ganhando bônus, que foi o fato de eu ter mudado esse estilo de vida. E é isso que eu vim aqui para a gente conversar e compartilhar com você. Beleza, então eu queria que você contasse início, meio e fim, como a gente disse, assim, você tem o seu roteiro. Fique à vontade para contar o roteiro da atividade física, o que é que ela está contribuindo na tua vida, quais foram os percalços, quais foram as superações. Fala para as pessoas, porque você falou uma coisa interessante. Primeiro é o Setembro Amarelo, que é um mês que a gente acha muito importante, que é da conscientização e da prevenção, o combate ao suicídio. Mas a gente sabe que para chegar no suicídio, quase sempre, eu não sou um especialista, mas é uma percepção pelo que a gente vive no dia a dia, as pessoas têm outros transtornos antes, como síndrome do pânico, ansiedade ou coisas dessa natureza. Se a gente não perceber, se a gente não acolher e se essas pessoas também não falarem,
fica muito difícil a gente cuidar e prevenir. E a gente só quer que todo mundo supere os seus dramas, as suas dificuldades. E o exercício físico eu sei que é uma forma. Eu, particularmente, costumo dizer assim, eu dei muito tempo aula coletiva. Então, eu tinha 20, 30 pessoas comigo na sala. E eu observava e percebia comportamentos distintos. E eu tive a oportunidade, e eu agradeço a Deus, de ter percebido que algumas pessoas não estavam bem. E aí eu percebi, quando eu tinha abertura, eu chegava até essas pessoas e conversava. E eu tenho 4 casos específicos de depressão. Pessoas muito mal e que, felizmente, a confiança que tiveram em mim, a minha ousadia até intervir, que eu não sou um especialista, mas foi como ser humano, acabou ajudando. Depois essas pessoas falaram com seus terapeutas que depois falaram, poxa, a intervenção dele foi providencial, porque você ganhou segurança e acolhimento no momento que você não estava ao lado dos seus, ou seja, num lugar que teoricamente eram estranhos, mas você foi começando a ganhar segurança nos ambientes, isso facilitou. E algumas, tem uma que sempre dá esse testemunho, diz, Ricardo, você me ajudou muito. E assim, eu fico muito feliz, porque não é só o movimento pelo movimento, mas o que a gente pode, na posição de alguém que promove saúde, não necessariamente só estética e performance, que é algo muito vendido, mas saúde, a gente consegue propor saúde. E propor saúde não é só resultado de uma corrida, de um exercício, não. É da percepção de que se aquela pessoa sorri, se aquela pessoa não sorri. E, além disso, esse é o mês do profissional da educação física. Sim. E eu acho muito bacana que coincida com o mês de Setembro Amarelo, porque acho que a gente pode, junto, fazer um trabalho mais interessante e fortalecer a ideia de saúde, não necessariamente de performance de estética, que é bom, mas não adianta performance estética sem saúde. Então, acho muito bacana. Por favor, discorra a sua história, que eu acho que vai ser muito bacana. Você falou uma coisa que eu vou fazer só um complemento. E abraço, ele não é só o físico. Muitas das vezes o abraço de escutar, de ouvir, abraçar com o coração. Então, a empatia que você teve com essa pessoa, imagina às vezes na rua, no dia a dia. Então, o escutar, o dar atenção, tem um grupo de amigos que a gente chama de rede de apoio, que ele brinca dos 8 ou 12 minutos, eu estou à sua disposição. Teve um amigo meu que até sugeriu, cara, eu rolo a minha rede social, não, a agenda, e ligo aleatoriamente para alguém para perguntar como ela está. E às vezes aquela pessoa, ela não está legal. Poxa, que bacana, né? A ideia é muito boa. Foi começou por uma dica dele. Eu venho fazendo isso. E é bom porque às vezes você você vai acolher alguém, mas na verdade é você que estava precisando escutar aquilo ali. E aconteceu comigo na minha jornada. Sempre eu olhava quem estava numa situação mais crítica do que a minha para dizer, cara, não tenho que estar reclamando disso. Ricardo, tudo começou... Quando você fala crítica, diga qual é a sua situação para que as pessoas saibam, então. A crítica... Sua situação crítica. Crítica, eu tô num tratamento de um câncer. Então, eu descobri um tratamento do câncer me preparando para uma meia maratona. E eu costumo dizer, eu saí da meia maratona, da corrida de rua, para uma ultramaratona da vida. E vou ganhar. Quer dizer, eu estou ganhando, né? Algumas etapas já foram vitoriosas e a gente está galgando outras para chegar ali no final do ano, início de 2026 e comemorar voltando para as corridas de rua. Voltando para aqui, para dizer as pessoas. Sim, vamos dizer as pessoas, gravar assim, um outro episódio. Gravar outro episódio. Com certeza, pois vamos sim. Mas assim, eu costumo dizer o seguinte, eu era um sedentário nato, aquele que ostentava aquela barriga, cara redonda, sem pescoço, e achava aquilo lindo, maravilhoso. Minha esposa reclamava muito, meus filhos, amigos que gostavam, que praticavam esporte, diziam, cara, faz alguma coisa. Não vou. Porque eu tenho alergia à atividade física. Eu brincava com isso. Então, tem alguns amigos que iam fazer mudança, um amigo em comum, o Tomás, fazia, cara, tem um convite para ele fazer a mudança. Eu digo, brincadeira, não posso estar pegando peso não, porque eu tenho alergia a fazer atividade física. Aí todo mundo dizia, alergia começa a suar, dá uma coceira, dá uma tontura, ou seja, não queria fazer nada. Andava de bicicleta 1 semana, 2 dias, doeu a coluna, não vou. E nisso eu fui negligenciando a minha saúde nesses últimos 20 anos. Você imagine, eu estou casado há mais ou menos uns 23 anos e 20 anos negligenciando mesmo a saúde, maltratando a carcaça. Comecei a ter episódios de refluxo, dificuldade para dormir, muito ronco, até que tomei a coragem, depois que meu filho fez a cirurgia. 1 mês depois eu entrei no centro cirúrgico para fazer aquela desvio septo. Beleza, comecei a respirar melhor. Anterior um pouquinho, tive algumas intercorrências com, assim, pedra no rim, a minha Covid, ela terminou me atrapalhando muito ali, né? Eu acho que muita gente que teve, porque eu estava sedentário, então graças a Deus não foi nada mais sério, mas pegou todo o aparelho digestivo, a minha recuperação foi lenta, fiquei muito nauseado,
deu uma fragilização, não precisei ficar internado, mas foi um processo chato. Até que em uma virada de chave ali, meados de 2002 para 2022, 2023, especificamente 2023, eu estava em casa e eu já estava mais ou menos percebendo ali já um mês, 2, que eu não estava me sentindo bem. Muita ansiedade, me sentindo cansado e aquela coisa aí, achando, cara, eu estou com alguma coisa. Porque eu me acordo no meio da noite e não consigo mais dormir, sem identificar o que era. Eu cheguei para minha esposa, foi a primeira, como se diz, a primeira virada ali. Eu disse, Débora, marca um psiquiatra que eu acho que eu não estou legal. Então, estamos falando de Setembro Amarelo, então eu já tomei a coragem. Conversamos, sentou, marcou. E esse psiquiatra, ele me escutou durante 1 hora e pouca, viu alguns exames meus, e de forma muito, eu estou resumindo aqui, de forma muito sincera, disse, você não é um paciente psiquiátrico. Procure um nutricionista, um gastro, cardiologista, um profissional de educação física. Passe 30 dias sem o álcool, diminua o açúcar, que eu estava... O açúcar é viciante. É viciante, é tão viciante quanto a cocaína, quanto qualquer outro. E eu disse, mas doutor, muito refrigerante. Coxinha, eu desviava meu caminho para comer coxinha, pastel, sanduíche. Então, assim, minha alimentação péssima, de péssima qualidade. Saindo ali só, a base da minha alimentação era muito de ultraprocessado. Enfim, totalmente errada, né? Aquilo que na verdade, eu me alimentava das duas coisas. Eu tinha uma boa alimentação, mas eu, nos intervalos, comia muita porcaria. Era questão da qualidade, da qualidade. Então, o primeiro passo foi esse. Eu não fiz nenhum plano mirabolante. Eu já tinha ido 5 ou 6 vezes. Tanto que eu encontrei na gaveta 4 planos de nutricionista. Eu fiquei com vergonha de ir de novo. Eu não vou matricular na academia porque eu sou uma pessoa não grata nas academias. É aquele aluno que vai, passa 3, 4 dias e não volta. O professor não quer mais, né? Ninguém quer um cara desse. Mas, enfim, eu disse, eu vou por mim. Fui pela minha família, lógico, ali. E quando eu voltei, eu disse, a partir de hoje eu não tomo mais uma gota de álcool. Mas, para o grande público, vamos botar uma estratégia. São 30 dias. Janeiro, isso. Carnaval, eu estava na porta e consegui. Passei os 30, passei carnaval sem o álcool. Foi mesmo carnaval? Carnaval, rapaz, sem álcool. Você falando, eu pensei que você ia dizer assim, mas também no carnaval não, que eu entenderia. Eu comprei uma packzinha, 6 long necks de cerveja sem álcool. Tomei, eu acho que a metade, 6, e não quis mais, porque eu troquei literalmente o refrigerante e a cerveja, que eu gosto de cerveja, eu gosto de apreciar. Eu já estava naquela de sair das cervejas mais tradicionais, indo para cervejas artesanais. Sim. Mas eu estava, ao invés de provar 1 ou 2, eu estava tomando 4, 5, numa sexta-feira, no sábado, me pegando, fazendo o almoço, ou uma noite de hambúrguer com os amigos, e no final do dia estava bebendo demais. Então aquilo não estava me fazendo bem, porque estava levando uma coisa, não com churrasco, um hambúrguer meio feito artesanal, ele não faz mal. Até os próprios nutricionistas passam. O que faz mal é a quantidade de molho que você vai botar. E depois eu vou deixar uma receita de um molho proteico. Muito bem. Me cobre disso. Olha aí. Vamos molho proteico para vocês. Hoje. Vou deixar hoje para vocês. Eu gosto de cozinhar, é um hobby meu. Daí, Ricardo, eu passei o primeiro carnaval, foi a primeira barreira. E aí eu comecei a criar metas de alimentação de 60 dias. Se eu passei 30, eu passo 60. Aí comecei como antiga presidente da República, uma meta sem meta que dobra a meta, entendeu? Traumatizante. Traumatizante aquela fala dela, né? Mas, enfim, eu fiz isso. Então, no começo do ano, muita cobrança dos amigos, da família, é normal. Cara, você não vai ter mais nem um copinho. Não quero. E não me fazia falta. Mas isso é verdade. E eu participei de tudo. Participo. Vou para tudo. Agora não, que eu estou em tratamento, você tem que ser seletivo com os ambientes que você está frequentando, por conta do meu tratamento agora, da minha condição que eu estou. Mas participava de tudo. E aí comecei a atividade física, caminhando, e vendo o pessoal correndo, aquilo começou a dizer, cara, será que eu não consigo correr 5 quilômetros sem parar? E fiz um teste. Quando deu 500 metros, eu já estava deitado no banco ali na praia, próximo ao Marco dos Corais, e me sentindo mal, e disse, não, tem alguma coisa errada, eu estou fazendo tudo. Aí resetei e comecei a observar as assessorias esportivas.
Ao invés de contratar, eu fui observar, fiquei de longe. Eles estavam na pipoca. Olhava eles fazendo com o pessoal, me acordava mais cedo e fazendo errado, me alongando, coisas que eu fazia errado. Eu comecei observando eles fazendo aquilo ali. E tem muita assessoria boa, diga-se de passagem. O pessoal orienta, faz. Marcel tem mesmo. Tá bem bacana. E o pessoal é acolhedor. Depois eu conto algumas experiências que eu tive correndo com eles, seja em corrida ou em treinos. São acolhedores. Tem muito profissional bacana. Muito. E eu comecei ali na pipoca, olhando e fazendo. Fui fisgado pela corrida de rua. E aí comecei a ter a corrida de rua, ela me encantou de um jeito que eu disse, cara, essa é o meu exercício físico, a atividade física, aí você me corrija como profissional, a diferença de uma coisa e outra, mas aquilo me chamou. Mas eu sentia que faltava alguma coisa a mais, né? Só para aproveitar os parênteses dessa correção, só para dizer que a atividade física é toda vez que você se levanta e passa a fazer alguma coisa que demanda algum gasto de energia, por menor que seja. Você não está em atividade física quando você está deitado ou sentado, certo? Mas assim, você levantou, empurrou uma cadeira, puxou alguma coisa, é atividade física. O exercício físico, a diferença é que ele é meramente planejado. Ele tem começo, meio e fim. Você tem um planejamento, ele vai ter uma rotina, você vai certamente repetir aquele mesmo gesto com uma finalidade. Então, a diferença de atividade física para exercício é que a atividade física não é planejada. O exercício ele é planejado por alguma razão. Simplesmente isso. Então, você, de toda forma, estar em atividade física já é muito bom. Você entrar em exercício físico é melhor ainda, porque significa que você buscou uma orientação para fazer aquilo ali com começo, meio e fim. É melhor ainda. Melhor ainda. Eu brincava, quando você falou agora eu lembrei, porque a minha atividade física era levantamento de garfo. Eu era campeão. O problema é que você ganhava um antebraço, do lado do outro você ficava meio devagar. Não, né? Eu tenho aí tudo era desculpa, né? Porque eu tive um acidente de veículo que fiquei sem a cabeça do húmero, tem essa facilidade. Então, eu não faço alguns movimentos, mas eu vou comentar aqui mais um pouquinho. Quando eu comecei a correr, eu fiz um desafio pessoal de correr os 5 ali. Eu digo, 5 é de boa. Não é de boa. Qualquer quilômetro que você conquiste é uma vitória para você. Não subestime o treino de ninguém. 1 quilômetro, 10, 5, a caminhada de 2, o tempo que a pessoa faz, cara, cada um tem o seu desafio. E você vê alguém que tem dificuldade motora e tá ali fazendo a parte dela. Como é bonito aquilo ali. E aquilo foi me encantando, porque eu fui fisgado por algo que era superior a mim. Algo assim, fiz a primeira prova de rua como um desafio pessoal. Eu tinha feito um teste antes, eu disse, cara, consegui fazer 5 quilômetros em 40 minutos, olha que coisa bacana, achando o máximo. E realmente para mim foi um cara que não fazia nada, não conseguia correr 500 metros, imagine. Quando eu fui para a corrida, eu recebo aquela premiação, né? Premiação bacana, que é uma banana, água e uma medalhinha. Né? Eu sentado, aí chega um senhorzinho, quase da idade do meu pai, assim, 70 e tantos anos, aí fez, cara, fiquei em segundo lugar pela categoria. Eu disse, e o tempo do senhor? Caí na besteira e perguntei, ele disse, 25 minutos. Eu disse, caracas. E você fez quanto? Eu disse, 36. Olha, eu fiquei tão triste que eu disse, cara, se ele pode, por que eu não posso? E aí você começa a ver o seu entorno, pessoas que não estavam fazendo nada. E eu, nessa época, eu compartilhava muita coisa assim, usava o Instagram para isso. Eu nunca gostei de usar as minhas redes sociais para fazer qualquer crítica ou divulgação política. Diz o seu Instagram, então, por favor. KK_Cabral. Certo. KK_Cabral. Vocês vão gostar. Os stories dele são o máximo. Eu fazia ali, porque eu fazia na resenha, e eu gostava, assim, não que eu me planejava para quebrar treino, viu? Mas eu acho que os dias que eu mais tinha visualização era quando o meu treino dava errado. Porque eu fazia questão de mostrar, porque... postei. É só contar o bom não, né? O bom não, vou mostrar o ruim. Mostra o ruim que você... Eu sou dessa época. Mostra o ruim que você planejou. Prego na Havaiana, não só tinha Samoa, não. Tinha um prego na Havaiana porque o bicho voava um pedaço, né? Ninguém mostra o prego da Havaiana, né? Não, ninguém mostra. Ninguém mostra quando você está no meio da corrida, a panturrilha começa a doer, o cara não vou postar. Eu não postava. Ligava para minha esposa, tá onde? Eu tô aqui perto da Braskem, vem me pegar, porque eu não consigo voltar, não. Rodrigues, a vida como ela é. Não tinha isso. Então, Ricardo, eu comecei a melhorar essa questão do meu desempenho. Procurei apoio, então fui cardiologista e tal, e eu lembro de uma ligação de uma pessoa que fez, Cacá,
Cara, você está correndo, é questão estética, de saúde, estética não, esqueça isso. Porque eu já sou um cara bonito, para que eu vou querer mais estética? Arruma problema em casa. Não, aí vai, minha esposa vai, não, beleza tá demais, não dá confusão, verdade. eu não quero barriga de tanquinho, eu não quero ficar mais bonito do que eu já sou. Cara, é saúde mesmo. Eu estou sedentário, assim, estou me mudando. Aí ele disse, você quer uma ajuda? Então, quando você me deu aquele apoio ali, eu digo, cara, que bacana, cara. A coisa vai fluindo. É tudo a energia, né? Quando eu costumo dizer que desde que eu descobri o câncer, a única coisa que eu peço para as pessoas é ore por mim, reze por mim. Você tem alguma coisa para fazer? Reze por mim, cara. Eu estou agora no 2º ciclo de quimioterapia. Reze por mim até o dia 25, depois eu começo o outro, e eu vou pedindo orações às pessoas. Então, lá atrás, quando você fez aquilo ali, foi um gesto que até eu comentei lá em casa. Pô, que bacana, a gente perde, como você falou, contato físico, tal, mas fica as boas recordações lá, daquele menino cabuloso que perturbava todo mundo, né? A diferença de idade é pouca hoje, mas a gente tinha. E eu fiz isso. Então, quando eu comecei a usar os seus treinos, eu estava vindo de uma série de lesão. Já estava melhorando, meu tempo melhorou de 5, parti para corridas de 10 quilômetros, já visando ali uma coisa maior. E quando eu comecei a fazer fortalecimento, pegar peso, literalmente, puxar ferro, como eu disse, aí eu comecei a ver a transformação. O corpo já estava sendo transformado, porque é natural. Você vai correndo, você vai perder peso. E eu estava fazendo atividades seguindo planilha, então tinha atividade intensa, subir ladeira, aquela coisa toda, mas não era uma coisa conjunta com fortalecimento. E quando eu comecei a fortalecer, mesmo com a dificuldade de pegar peso, até você ajustou, você disse, esse movimento eu não consigo fazer porque o meu braço não faz. Eu tenho uma dificuldade no meu braço direito, de alguns movimentos eu não faço porque eu não tenho a cabeça do húmero. Então, limita isso. Não sou... Mas dá para adaptar. Mas dá para adaptar. E ali você foi mostrando alguns outros. O pessoal da própria academia me abraçava e disse, essa série daqui você vai ajustando, fale com ele, aí você falei contigo, aí você disse, O que é muito importante dizer isso, porque a consultoria online, para quem não conhece, quando a gente prescreve para alguém que está à distância. A gente conversa, faz um planejamento, mas ele vai treinar em algum lugar, e normalmente numa academia. Lá, quase sempre, as pessoas que estão na academia são muito receptivas. Ela pega o treino, conversa, e eu acho isso muito legal. E eu sempre deixo muito aberto, eu converso, os meninos vão poder ajudar numa necessidade, porque aquilo eu presumi, mas a realidade pode ser outra. E aí eles têm a liberdade de mexer para poder ajudar também. E Ricardo, eu falando nisso, eu escolhi propositalmente uma academia de bairro que infelizmente foi incorporada, a construtora O2. Sim, do Albert. Cara, os funcionários deles e o pessoal que fazia, eles de uma receptividade, e muitos até... Quando eu dizia, que você conhecia ele? Disse, é meu amigo. Claro que eu me falei, né? Meu amigo. E mostrava o celular com, isso aqui você pode ajustar isso. E eu trocava uma ideia contigo, bote mais série, aumente mais peso, conforme você vai. E eles, por que não lhe perturbava muito? Porque eles ajustaram isso para mim. E é o ideal. E é o ideal. Né? Então, você comentou isso, e assim eu fui fazendo. Quando eu vi a virada, que meu tempo... não estava só perdendo peso, aí eu vi que a minha massa magra estava aumentando e a massa gorda, a parte da gordura estava boa, minhas taxas boas, eu resolvi fazer um check-up completo, porque eu já estava bem ali, estava nos meus tempos de 10, parti para tempo de 15, e em setembro do ano passado, eu com alguns amigos, que a gente terminou criando um Clube da Corrida, que é um grupo de 6 pessoas, 7 pessoas, que a gente corre junto. Pelo menos o sábado a gente tentava treinar juntos, longões. Eu estava me preparando literalmente para uma meia maratona. Então, fazendo longão de 20, de 25, então tinha longão que era menos. Vou abrir uma aspas aqui de um longão que eu fiz, todo errado, cara. Fui para casa do meu primo que estudou contigo, o Rogério. Eu disse, Rogério, vou tomar café da manhã com você. Tá falando não, Rogério? O Rogério mora na Massagueira. Né? Na verdade, ele agora está morando no outro lado, na Barra Nova. Ele se mudou recentemente. E eu disse que eu ia para lá. Ele disse, Beijo, meu amigo. Você sabe que eu gosto de você, né? Rogério, te amo. Olha só. Ele ficou me esperando lá e eu terminei atrasando. Ao invés de sair de casa 4h30 da manhã, eu saí 6h30. Ou seja, o sol estava daquele jeito. Eu avisei. Vou chegar mais tarde. Aí ele botou, macho, vai dar tempo de tu tomar café? Aí disse, não, eu tinha me alimentado pouco, ou seja, não estava bem alimentado, não estava com nenhum staff, nenhum apoio, e saí de Maceió
para Massagueira, no meu trajeto dava 23, 24 quilômetros. A hidratação acabou ali perto da Braskem, ou seja, fiquei sem hidratação. Ou eu voltava para procurar algum canto, ou eu ia... E já estava na metade do caminho, né? E lascou, né? Aí, pra onde eu for, vamos... aí não tem. Se correr, o bicho pega, você fica... Aí, naquilo ali, eu parei. E até resisti. Eu digo, e agora? O que é que eu faço? Porque aqui não tem mais nada. Como é que eu vou comprar uma água de coco ou alguma coisa, porque é outro mito, né? A água de coco hidrata mais que a água. Não, a água hidrata. Carbogel, essas coisas... Água é água. Ó, tudo que vocês quiserem consumir, carbogel, teste antes. Teste em treinos menores. Não vá na onda de testar. Comigo, não funcionou. Todos os meus carbogels eu fiz de forma natural. Era usando mel, era usando a mistura do limão com... eu gosto assim. Cara. Eu preferia, eu não... As minhas adaptações de suplementos, elas hoje e elas são naturais. Você sabe que quando eu vou treinar, eu treino nos intervalos, assim. Sim. Um aluno faltou, aí eu digo, então eu vou treinar. Aí eu faço um treino express, eu não sou um cara de ter aquela planilha pronta, porque não dá para o meu estilo de vida. Sim. Então, eu tenho 30 minutos, eu vou treinar isso agora. Isso. 30 minutos. Aí eu vou numa padaria que tem perto, eu não ando com lanche, não dá. Aí eu peço um café com leite grande e pego um chocolate pequeno. Tomo o café como um chocolate. Eu uso como fonte de energia. Sim. Vou treinar 2 coisas saborosas para mim, numa quantidade pequena que me dão energia suficiente para treinar. Então, assim, nunca tive nenhum evento negativo. Por quê? Porque aquele açúcar eu vou estar usando na hora, então não vai me fazer problema nenhum, porque eu estou realmente usando como fonte de energia. É uma coisa assim prazerosa. Eu não sou adepto da suplementação, a não ser que seja uma coisa prescrita por necessidade. Sim, sim. Não sou. Então, também eu gosto de coisas mais naturais. Então, assim, o mel. tem rapadura. Tem um colega no correio que disse, pega rapadura. Pô, sim. Maravilha. Gosto de infância, com medo e vou correr. É ótimo. Então, é muito legal. Se você conseguir fazer isso e realmente... Nego bom. Se isso não te prejudicar realmente, é bacana porque ainda é motiva, né? Ricardo, no início não, durante muito tempo, não era porque eu não queria gastar, não, era porque eu achava tudo caro de material esportivo. Uma curiosidade, eu pegava saco de flau, enchia de água, e aquilo era meu saquinho de hidratação. Até que uma vez minha esposa, rapaz, você não tem vergonha, não? Compra uma garrafinha para você, daquelas flexíveis que bota no bolso. Eu digo, não vou não, usar com aquelas bermudas toda acochadinha. Aí terminei... Aderindo, aquilo ali, andando parecendo uma bailarina, né? Mas aí mas pessoa... tem uma geração que tem resistência mesmo. Assim. Eu tenho muita resistência. O cinto de hidratação, cara, como aquilo é importante. Primeira receita que eu vou deixar, o meu isotônico. Diga aí, pra galera. Vou dizer, pessoal, o meu isotônico. 1 litro de isotônico natural. Você pega um limão, quem gosta demais, bote 2. Um limão, sal mineral, você compra nessas lojas. É caro, tá, legal. Pegue sal de parrilho, sal de churrasco, mas não use sal refinado. Eu boto 1 colher de chá e uma quantidade de mel, 1 colher de sopa mais ou menos de mel, com água. Misturo, aquilo vira um isotônico natural. Mas essa receita é baseada em quê? Você viu em algum lugar? Eu vi, conversei com minha nutricionista, falei para ela essa proporção e ela só corrigiu a questão do sal para eu não usar sal refinado. Podia usar até o sal rosa, aqueles... Que coisa barata? Sal, limão e mel. Eu não usava açúcar, porque eu já tinha tirado o açúcar. Foi uma das coisas que, na minha virada de chave, foi... Aí você fazia a quantidade de quanto? De 1 litro, eu deixava meio litro para quando eu voltasse, e esse outro meio litro eu dividia nos saquinhos de flau. Depois na garrafinha de hidratação, que eu tinha sim. Aí eu dava para correr a corrida toda? Corria a corrida toda. Eu, ao longo desses 2 anos me preparando, eu acho que tem poucos ambulantes entre a Jacarecica e a avenida que eu não cumprimento para dar um bom dia ou não parei para tomar uma água de coco. Aí você pergunta, por quê? Você é simpático? Também, gosto de falar com as pessoas. Mas era porque eu tinha medo de passar mal e não ter a minha rede de apoio. Então eu criei minha rede de apoio. Então eu já passava dando bom dia para o pessoal. Bom dia! Ambulante, eu tenho um vídeo com ambulante com gari. Tem um gari, Alan, vou botar você para assistir o episódio. O Alan, ele botava ele para cantar. E ele cantava, mandava recado pro pessoal. Por quê? Porque era uma forma também de me comunicar. Porque no começo eu estava só ali, não tinha ninguém. Então, pessoal, tudo bom? Irmão? Então, quando você vai pegando amizade com as pessoas, você vai tratando bem as pessoas, você vai ser acolhido também pelas pessoas. Então, eu chegava lá e disse, irmão, eu posso guardar essa garrafinha aqui? Aí eu ia até a Jacarecica, fazia meus 5 indo, 5 voltando, dava 10.
pegava a minha garrafinha, ia em direção à Pajuçara, fazia 5 indo, 5 voltando, dava 20. Sem sair da área urbana, mas com o meu ponto de apoio. Eu tinha um ponto de apoio ali na Ponta Verde, por isso que sempre eu gostava de sair correndo, Ricardo, de lá da balança de peixe, que era meu ponto de apoio. Ali tinha um cara que vendia água, que eu deixava minhas hidratações. Ia para um lado, lá na Jacareci, que eu tinha um cara também que eu tomo água de coco, então ele, sempre que eu passava na ida, abre o coco, bota na garrafa. Ele já botava, eu dava a garrafa para ele seca, e até o final da Jacareci, quando eu voltava, ele já pegava e ia. Às vezes eu dava uma parada ali, até 2, 3 minutos para respirar, normal. Não chega, quebrou o treino. Para mim, eu não estava pensando no treino perfeito, eu estava pensando era no meu bem-estar, de me superar, dizer, cara, hoje eu fiz 16 quilômetros. Um cara que não corria 500 metros. Pois é. Então, assim, você sair e cada quilômetro que eu consegui aumentar no sábado, porque tudo foi muito gradativo, foi muito lento, ao longo de 1 ano e meio, para eu começar a pensar a sair da barreira dos 15. Eu não saí dos 5 para correr 15 de uma hora para outra. Tem gente que tem condicionamento físico e tal, mas eu tenho que respeitar o meu. Mas é muito pressa, assim, é muito imediatismo muito. Né, natural da sociedade atual. Tudo é muito imediatista, Sim. Né? E aí o pessoal queima etapa, se machuca, tudo assim, e essa competitividade desnecessária. Não, eu consigo fazer tanto, acho, principalmente a nossa geração, né? A gente, né, eu já cheguei aos 50, você está perto de chegar aos 50. A gente já tem aquele time assim, a gente calma, meu amigo, calma, não pode correr, fica à vontade, a gente já tem a nossa velocidade, a gente já sabe, a gente já passou da época do ímpeto, né? Sim. Hoje a gente já é mais tranquilo nesse sentido, assim, a gente já é mais resolvido, então não é competição, é concluir, né? Não é concluir, e tinha momentos que eu parava para curtir o processo. O processo, o todo. Lembro de uma época que pega muito no meu pé, que é mais... ela é o oposto de mim, é minha esposa, né? Ela é muito calma, muito tranquila. Ela vai fazer uma meditação e a meditação para mim era só de noite, para dormir, para desacelerar e dormir. Eu não estava fazendo meditação ao longo do dia. Entendi. Outras pessoas já me deram essa dica. Aí eu, cara, parei, vou começar a fazer meditação pós-corrida ou durante a corrida, para ver se dá certo. Você falou, não uso fone, eu usava muito fone, tanto para estimular um rock, como para desacelerar um pagode, uma música mais calma, como também uma meditação guiada. Então, durante muitas vezes eu voltava e tirava ali 15, 20 minutos, ficava com a meditação, pé na areia, sentado ali e me conectando, dava um mergulho no final. Aquilo era muito bacana. O resto do dia fluía muito bem. Então, às vezes, aquela ansiedade que você estava, a corrida, ela tira esse estresse, mas precisa disso. Não recorri, não foi que eu fiz certo ou errado, não recorri aos profissionais da psicologia, que deveria. Se eu estava sentindo ansioso, correto era, mas estava funcionou comigo. Então, você achou uma forma. Uma forma ali, me alimentando bem, porque o alimento, a falta de atividade física, o dia a dia, o estresse, isso é uma bomba para a saúde mental. É uma negligência grande que eu vinha fazendo, não era só maltratando o corpo, mas maltratando a mente. Você acha que a questão da saúde mental, ela somatiza para o caso do câncer? Você acha? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Que eu queria, não lhe apressando, mas para poder não perder esse gancho, assim, você falar sobre isso, quando você falou da questão dos hábitos ou vícios que você tinha que te levaram a perceber a melhora quando você mudou. Mas aí você só descobriu porque mudou e se sentiu... mas teve algum evento que lhe fez assim, poxa, eu estou com alguma coisa que levou você a descobrir o câncer? Eu vou dizer agora, repara só, Ricardo, eu tava numa preparação que, inclusive, eu fui para o meu cardiologista, já me acompanha há mais de 20 anos. E quando eu fiz a esteira, eu não... Foi assim, eu sempre tive alguns problemas gástricos, ou de refluxo, meu refluxo é desde jovem. O meu gastro, ele é da família, então ele disse, você já tinha refluxo antes de casar. Então, eu sempre tive a questão intestinal, o intestino irritado, né, que chama, então dava diarreia, alguma coisa. E alguns alimentos, nesse período de eu corrigindo ou colocando para a questão da corrida de 21K, né, a minha meia maratona, eu precisava ter alguns alimentos, então, suplemento, eu fui testando e dava ruim. E a primeira coisa que foi um dia que eu fiz o meu treinão longão, eu fui com o famoso passaporte ali né? Fazer propaganda não, mas pode falar. o gauchão, aquele... Fica à vontade, da Centenário? Isso.
A recomendação foi... E não é mais na Kombi, não. Ele agora tá ali. Ele é elitizado agora. Coma só metade. Eu sou da pé da Kombi. Ele era da Kombi, eu também. E eu sou daquele que come que não mela nem a barba. Eu vou comendo ali. Enfim, então quando eu comi... bom. Eu sou só... Não, eu também. Mas eu prefiro comer em casa, né? Aí eu comendo, a minha esposa disse, coma só metade, depois você come. Por quê? Eu já estava numa reeducação alimentar. Sim. E eu comi ele todo muito rápido. E eu passei mal. Muito mal. De ter náusea, vomitar. E ali eu fui para emergência. Quando eu entrei na emergência, eu acho que foi final do ano, início do ano, eu não lembro. Foi assim... De que ano? Agora. Foi agora. De 24 para 25. De 24 para 25. Sim. Eu estava bem. Essa linha do tempo. 24 agora para 25. Entre dezembro e janeiro foi a primeira vez que eu passei mal com alimento. E quando eu entrei, eles acharam que eu estava com pancreatite. Eu entrei com um quadro que vai ser cirúrgico. Tá certo. Você já tinha mudado seu estilo de vida. Todo. Certo. A partir de quando? Vamos fazer a linha do tempo, só para orientar a galera. 2023. Final de 2023 eu mudei o estilo de vida. Você já se sentia mais saudável. Mais saudável. Até esse evento. Entre 24 e 25. 25. Ou seja, em setembro de 24, eu já estava me preparando para uma meia maratona. Tinha mais ou menos um ano que você tinha mudado todos os hábitos. Beleza. Ali. Estava um ano e pouquinho de mudança de hábito, e ali eu já tinha tomado a decisão. Eu estava me fortalecendo, certo, mentalmente e tal. E, cara, foi o primeiro episódio. Final de janeiro, eu tive um outro episódio. Aí eu procurei um gasto. De novo, entrei na emergência, fiz tomografia, tudo, e não dava nada. Eles diziam que era foi o estômago que dilatou, uma compressão abdominal, enfim. Mas eu entrava como se fosse um quadro de pancreatite. Então, passei na mão de uns 3 ou 4 médicos e todos da emergência fez todos os exames normais. E não aparecia nada, nem nas imagens, nem no exame de sangue. E repeti, até que eu decidi... Aí quando foi, isso foi final de janeiro, eu fui no gastro. Aí o gastro disse, cara, vamos fazer tudo? Aí eu tinha colonoscopia para fazer, então vamos fazer logo para cada idade. A gente faz uma bateria de exame com tu. E aí tu já tira da cabeça, porque tu já teve pedra no rim, teve isso, teve aquilo, a gente faz um abdômen completo. Qual foi a última vez que você fez uma ressonância? Aí eu disse, quando eu tive cálculo renal. E aí ele pegou um abdômen completo com contraste. Eu tentei marcar um pouco antes do carnaval, não consegui, eu fiz essa ressonância exatamente numa sexta-feira depois do carnaval. E não fui por causa dela, não. Eu fui porque eu tinha uma ressonância da panturrilha. Eu estava mais preocupado com a lesão da panturrilha do que com a parte gástrica. Porque a minha parte gástrica, eu imaginava, eu pensava, e até isso que precisa fechar o diagnóstico, é como se eu tivesse tido alguma intoxicação alimentar, certo, que levava a esse vômito, esse problema. Então, quando eu fiz esse exame, ele saiu, o resultado, eu em casa... pego bem, fui treinando, tudo bacana, aquela coisa toda. Eu peguei o exame, a Débora pegou a minha esposa pegou da panturrilha, fez aí, pô, tem uma lesãozinha na panturrilha. Volta lá para ver se vai precisar de fisioterapia, alguma coisa. Cara, mas tá bom meu treino de fortalecimento e tal. Aí quando eu peguei, eu não tô entendendo não, esse exame não, colono, não sei o que, cassino, não sei o que é isso não. Aí dei para ela. Aí quando minha esposa viu, aí ela já marejou os olhos. Eu digo, ih. Aí eu já vi que o negócio já desceu, né? Eu digo, eita, caraca. Assim, calma, que é isso? Não, é porque aqui tá dando que você tá com câncer. Calma, vamos fazer o seguinte, vamos marcar amanhã o gasto. A gente foi no Zé Carlos, ele é primo do meu pai, e foi, eu acho que, não chega nem a 24 horas, né? Porque à noite a gente pegou esse exame e a gente foi na consulta no final da tarde da quinta-feira. O médico, quando pegou, olhou e disse, cara... Tá no início, é pequeno, é um câncer, tal. Foi muito... Mas para a gente saber se é maligno ou benigno, a gente já sabia, assim, você já vê logo que tinha que ser operado. Disse, faz o seguinte, eu vou falar com outro médico. Aí falou com um cirurgião. Aí, na verdade, já falou com outro que indicou um que me operou, o Dr. Felipe Augusto, que foi um anjo na minha vida. Esse médico, mantiveram contato com ele no início da noite da quinta-feira. Eu já estava no consultório dele às 8h30 da manhã da sexta. Ele já estava com todos os meus exames na mão. Eu peguei, entreguei a ele. Ele já pegou, vá na Santa Casa marcar a biópsia, que a gente precisa ver. Não, e eu deixei muito claro para ele. Eu fui sozinho nesse dia, porque minha esposa não dava
todo o processo, minha esposa sempre me acompanha. Minha esposa, meu filho, o mais velho, né? Porque eu tenho um filho de 22 anos e uma menina de 14. Então, todos muito conscientes. Conversamos, abrimos para eles, né? Primeiro, só, vamos segurar a peteca aqui, porque para a gente ver o que é, onde é que a gente está pisando. E a gente já sabia ali que era um câncer que precisava de tratamento. Eu disse, quando ele falou, ele é agressivo. A gente precisa ser mais agressivo do que ele. Eu disse, meu irmão, ele pegou o cara errado na hora errada. Eu vou dar-lhe pau. Eu vou pegar esse câncer, eu vou dar-lhe pau, doutor. Até na hora ele olhou assim para mim, eu disse, vou dar-lhe pau. Aí eu acho que ele pensou, esse cara é doido. Eu disse, bora. E assim eu fiz. Fui na Santa Casa, marquei, a gente conseguiu assim marcar a biópsia, né? E eu fiquei com aquilo. Imagina, Ricardo, uma sexta-feira, a biópsia estava ali para ser agendada para uma quarta-feira. Então foram 4, 5 dias terríveis, que eu não contei para ninguém. E minha esposa na agonia, e aí a gente vai fazer calma. Eu disse, não, vamos lá na casa. Porque meu pai vinha, a minha família teve alguns tios que faleceram há pouco tempo, primos, dentre eles com algum tipo de câncer, mais jovem do que eu. Isso aí você imagine por ser familiar. O padrinho da minha filha em novembro tinha falecido de um câncer semelhante ao meu. O meu câncer ele foi nas vias biliares, ou seja, ele nasce ali na vesícula entrando no fígado. Então ele estava a cabeça do tumor, né, já entrando no fígado, no lado direito, que é a pontinha do fígado, né? Que o fígado ele é maior para o lado esquerdo do que para o lado direito, né? Anatomicamente eu acho que ele... Bom... Eu caí na tentação de ir para a internet. Meu amigo, não faça isso. Jamais, não vá não. Diz que é uma roubada, né? Cara, que bobeira minha. Peguei um monte de exame e fui botar lá. Cara, me matei. Eu já tava... A minha sorte foi que meu filho entrou no quarto e disse, pai, por que você fez isso? Cara, você ainda não fez a biópsia, a gente não sabe como é que tá. Isso aí é para quem já está no estágio terminal, porque realmente eu não botei a dimensão do meu câncer. Eu não fiz a pergunta correta. O cara ansioso vai perguntar um negócio pro chat GPT, ele vai lhe matar, cara. Então ali eu tomei uma decisão, eu disse, eu não vou mais checar nada, a não ser que seja documento físico. Um papel, uma recomendação do médico, uma recomendação do nutricionista. E ali a gente vai seguindo, porque senão não vá. Uma prima minha trabalha no centro oncológico da Unimed, era aniversário dela na segunda-feira. Como é que eu ia contar para ela? Ela que ajudou toda a família. Tudo que tinha de família era... A irmã do Rogério, que a mais nova, ela não estou lá na fundação, não. Gabriela. Ela trabalhava no Centro Oncológico? No Centro Oncológico da Santa Casa. Hoje ela não está mais lá, está em outra clínica. E eu esperei, aí falei com o meu primo, que mora em Brasília, que ele é médico, é de outra área, ginecologista, obstetra, e quando eu conversei com eles, mandei todos os exames para mim. Aí eu mandei tudo que eu tinha, os PDFs, tudo, imagem que deu para pegar. Aí ele foi em busca de uma opinião. Ele foi, eu vou falar aqui com o pessoal. O que é que o seu médico falou? Ele está falando aqui que precisa da biópsia para confirmar a cirurgia ou se vai ser o contrário. Deixa eu te falar um negócio. Se aí optar por radioterapia e quimioterapia primeiro, você vem para aqui para Brasília. Porque aqui em Brasília você opera. Aí tá certo. Porque não faz sentido, o seu câncer, como está, ele trocou uma ideia lá. A opinião que o meu primo pegou lá foi a mesma daqui. Então não fazia sentido eu sair daqui para ir para São Paulo ou para Brasília ou para qualquer canto. Então quando eu fiz a biópsia, deu exatamente a opinião da equipe que fez, graças a todos, muito... Disse, cirurgia. Vai ter que fazer... A gente faz uma cirurgia e depois da cirurgia a gente vê a possibilidade se vai ser raio, químio, como é que vai ser a sua linha de tratamento. E não o contrário. Aí nisso eu já tinha ido conversar com o oncologista. O oncologista falou a mesma coisa. A gente só tem como traçar uma linha de tratamento por aqui. Aí doutor, eu tenho uma prova de 25 km. Assim mesmo, Ricardo, para fazer. Você acha que vai dar tempo? Ele olhou para mim. Eu acho que ele pensou assim, ele está pensando que vai correr mais. Disse, cara, era bom você rever essa... Não, eu estou perguntando porque é o seguinte, porque se não der, veja aí, eu vou me inscrever nas outras provas. Eu, com a cabeça aqui de não parar de fazer atividade física. Aí faz o seguinte, continue sua atividade física normal. Quando a cirurgia estiver marcada, o médico vai fazer as recomendações. Agora, uma que desgaste muito, não faça não. Porque você vai precisar de um tempo, o seu corpo vai requisitar isso aí. Eu disse que realmente, aquela meia volta da lagoa, a volta da lagoa é 50.
E eu ia fazer a meia, solo, Entendi. 25. Então não fazia sentido eu, na véspera de fazer uma cirurgia, correr uma distância tão grande. E o pessoal da organização foi muito acolhedor. Quando eu falei, ele disse, olha, tem a de 6. E eu terminei me inscrevendo, trocando a inscrição para de 6, sabendo que eu podia até não fazer, porque se a Unimed autorizasse a cirurgia antes, mas a Unimed deu aquela enganchadazinha, como é normal, né? Teve uma situação bem peculiar, porque aí eu continuei treinando, continuei correndo, mas ali meu primo me deu um start, ó. Primo, obrigado, viu? Você está assistindo o episódio. Ele esteve na minha casa agora recentemente, veio de Brasília para visitar a família, esteve lá e ele chegou para mim e fez assim, Cacá, por que você não quer contar para a família, para os seus tios? Eu disse, porque todo mundo perdeu agora, é primo, é tio. Cara, as pessoas que já têm essa idade, 60, 70 e poucos anos, já estão encaliçados. Eles já perderam irmão, pai, alguns filhos, e você está perdendo o poder da oração. Existem pesquisas já acadêmicas que mostram que pacientes que tiveram oração direcionada e pacientes que não tiveram oração direcionada, o de oração direcionada não melhoraram a princípio. Mas com o longo do tempo, eles tiveram a melhora. E os que não têm oração, que não têm fé, têm melhora, mas normalmente esses vão-se embora. Esses são os que têm mais baixa. A estatística já está começando que o poder da oração é como falam que quem é católico, reza o texto, a calma, porque tem um compasso. Então tem tudo isso, ele ajuda. E eu fiquei com aquilo, isso é verdade. Cara, preste atenção, como é que você vai chegar para o seu pai e para a sua mãe? Você tem um problema, tem o que vai ter que ser feito, que é uma solução. Então, ó, o problema é esse, e esse é o caminho. E aí o que vai. E ali eu pensei, eu digo, cara mesmo, cara, a batalha agora é outra. E fiz isso. Eu preparei um terreno, conversei com algumas poucas pessoas, expliquei da minha situação e disse, olha, seguinte, vamos pedir apoio. E aí eu fui. Ricardo, a gente teve a oportunidade de conversar nessa forma aqui. Eu cheguei para as primeiras pessoas que foram meus pais, estrategicamente pedi para a esposa do meu primo vir com um bebezinho, porque criança alegra o ambiente, né? E disse, pai, tem um negócio para conversar com vocês, tal. Aí fui lá almoçar. Foi eu e minha esposa. Nisso, algumas pessoas já sabiam e disse, tem um negócio para contar para vocês. Vocês sabem que eu vou fazer uma corrida agora de 25 quilômetros, eu preciso que vocês estejam mais próximos a mim, vai ser uma mudança muito grande e tal. E ele achando que eu estava pedindo ajuda em uma nova mudança de estilo de vida, que eu ia ser mais radical agora. Mas essa corrida vamos deixar para depois, porque a corrida agora eu fui diagnosticado com câncer e a gente precisa agora oração. Cara, foi muito emocionante assim, ver a reação positiva do meu pai e da minha mãe. Até na hora assim, meu pai chorou, eu disse, ei, for para chorar, não vai não, porque a gente quer força. E todas as pessoas que eu falava, tio, eu sempre dizia, o poder da oração de uma mãe que perdeu um filho, não é que ela é igual, mas ela se assemelha ao que Maria sentiu quando viu Jesus na cruz. Você já imaginou o sofrimento daquele cara, bicho? E a mãe vendo tudo. A mesma forma, uma mãe vendo um filho com câncer, alguma coisa. Então, é um sofrimento muito grande. Então, o poder da oração é muito grande. Aquilo ali, se eu já estava com fé antes, eu elevei ela à potência máxima. Eu disse, eu vou deixar ela aqui. Porque vai ser o meu amuleto. Eu tenho que estar mentalmente bem, espiritualmente bem, porque o meu corpo vai aguentar a pancada. Eu sabia, Ricardo, que o corpo ia ser castigado. E eu disse isso, pessoal, vai chegar um momento que o meu corpo vai perder muito peso. Pode cair cabelo, eu ficar muito magro. Faz parte do processo. Eu não quero ninguém olhando com tristeza para mim. Quero que você me lembre agora como eu estou, antes de entrar no centro cirúrgico, que logo eu vou voltar a correr, vou voltar para as minhas atividades, vou voltar a mexer com você e tirar onda com todo mundo. Porque você falou uma coisa interessante. O corpo ali, ele reflete o que você está vivendo. E muitas vezes aquela imagem pode ser chocante, mas você que está vivendo ali, você tem mais força e não tem aquela visão tão difícil de quem está de fora, né? Porque você tem a real percepção do que você está sentindo e como está seu corpo. A gente que está de fora, a gente só olha o corpo e diz assim, isso é um retrato, o corpo dele está bem, ele está bem, o corpo dele não está legal, ele não está legal. E de repente você está até melhor que a gente que está fora, porque assim, você está sentindo que, apesar do seu corpo estar daquele jeito, dentro você já sente essa força, essa fé. Não é? É muito curioso isso, porque o corpo expressa muito, mas às vezes o corpo não consegue expressar o real. É verdade. É importante isso. A batalha mais dura que a gente
tem dentro do processo, ela é uma luta que acontece na mente, na cabeça da pessoa. É a batalha que é da disputa de duas vozes, da persistência e da desistência. E aí, meu irmão, é uma vitória a cada dia. Aí você vai persistir, é mesmo quando você tá na rua, correndo, tá ali, ó, cada quilômetrozinho, cara, vou desistir. Não parei, cara, o treino é de 10, cara, vai fazer os 10. Mesma coisa aqui. Então, cada intercorrência, cada situação que foge do seu controle, aí você vai estar mentalmente, você vai decidir como é que você vai fazer. Início eu mentalizava, é uma vitória por dia, cara. É uma vitória por dia. Eu não tenho controle de tudo. Mas o que é que eu tenho controle? Dessa parte daqui. Então, meu irmão, eu vou fazer o meu melhor nessa aqui. Me alimentar bem, seguir a recomendação, eu vou dar o máximo, vou ficar, assim, indestrutível com isso aqui. Então, a minha força foi nisso. Eu vou dar pau nesse cara, meu irmão. Ele vai vir de um lado, eu vou do outro, e não quero nem saber. E foi nesse ponto, antes de fazer a cirurgia, que eu já estava ali. Eu descobri o câncer que foi dia 18 de março, e fazer a cirurgia dia 12 de maio de 2025. Nesse intervalo aqui, a minha preparação mental foi muito boa. Bati meus recordes pessoais correndo. Consegui ler mais do que eu lia. Fui mais produtivo. Estava negligenciando algumas áreas da vida. Comecei. E amigos que estavam desconectados, eu consegui chamar. O que é que você está precisando? Vamos para a missa comigo? Seria exagero dizer que você, escrevendo isso, que você passou a viver mais do que você estava vivendo? Com certeza. Né? Não é isso, a percepção que você me deu foi essa. Assim, comecei a fazer coisas que eu não fazia. Então, você começou a viver aquilo que você negligenciava. Ou seja, quando você tinha a saúde, ou imaginava que tinha, você não estava vivendo. Quando você tomou um susto achando, poxa, eu estou sem saúde, você passou a viver. Não é? Que coisa não é curiosa. E eu botei na cabeça uma coisa. Eu não queria que ninguém se cumprimentasse no meu velório. Eu fiquei na minha cabeça, de cara... Porque a gente enterrou 2 amigos da minha turma. Entendi. E eu disse, cara, isso não vai acontecer comigo. Eu vou para a estatística, mais do que superou. Tem momentos que você fica triste, chateado, mas aí uma decisão sua, é aquilo que eu falei, das vozes. Persistência e a desistência. Vai desistir? Vai esmurecer? Não vou. Pô, se emocionar, é normal, você vai ficar ali chateado. E assim, me preparei mesmo. Fui para... Quando teve algumas... contratempos, que é normal, você vai ali e tal. E quando eu fui pegar, eu disse, vou fazer a última tentativa, antes de botar o plano de saúde na justiça para autorizar, porque tava uma burocracia muito grande. E não fazia sentido aquela burocracia toda. E eu tive na Unimed, um detalhe importante, você vê, são coisas que vão acontecendo e pequenos anjos, ou anjos que vão aparecendo na nossa vida. Ricardo, quando eu estive na Unimed, de novo, assim, eu e minha esposa, peguei a senha, aí, pô, sai do ar. Eu não acredito. E o médico já tinha, botei a cirurgia, veja o que é que você consegue, senão a gente vai adiar novamente. E a gente já sabia que não era bom esse adiamento, quanto mais você adiar, mais o câncer podia estar aumentando, aquela coisa toda. Eu me dirigi à pessoa e disse, caracas, eu estou aqui, a gente já nessa luta aqui, 2 meses tentando autorização da cirurgia, tal. Hoje eu sou um paciente barato para o plano de saúde e daqui a pouco eu vou ser um paciente caro, porque eu vou sair de um tratamento que é uma cirurgia, para uma coisa bem mais cara. De repente eu não vou poder mais fazer a cirurgia, tem que fazer raio, químio e tal. Aí ela, moço, eu não posso fazer nada pelo senhor agora. Eu posso orar? Mas pode. Aí oramos junto, peguei um cafezinho, ela orou e eu não vi, ela saiu de perto de mim. A moça lá que fica ali no atendimento da parte administrativa da Unimed. Pouco tempo depois volta o sistema. Aí eu fui chamado. Quando eu fui chamado, ela estava assim. E aqui, quem me atendeu foi outra, e ela estava ali. Aí, quando eu termino de explicar a situação para a moça, dizendo que queria falar com alguém da auditoria, para ver se... Só um minutinho. Que a médica que dá essas autorizações, a diretora médica, ela chega tem pouco tempo. Deixa eu conversar com ela sobre essa situação. Aí ela pegou o negócio. Com 2 minutos depois ela volta. Rapaz, quando eu cheguei lá, ela já estava assinando aqui o seu. Aí eu peguei o papel, agradeci, olhei para a moça e disse, tu foi lá pedir? Ela disse, não. Então foi as orações. Ali eu peguei e disse, cara, aqui é o primeiro papelzinho da minha nova certidão de nascimento. É a primeira etapa, né? Autorizou, depois tem outros, tem a cirurgia. E eu fui na casa dos meus pais, aí comemoramos, tem que comemorar, cara.
a vitória. Você, né? Tem gente que não consegue fazer a cirurgia, Ricardo. Tem gente que é diagnóstico e não se trata, porque o câncer já está avançado. Porque tem câncer que ele é muito agressivo. Se você não for agressivo no tratamento, ele vai e já era. E como ele é silencioso, e, de novo, descobri por um acaso, porque foi um exame com outra finalidade. Com outra finalidade. É tanto que, vou abrir uma aspa voltando um pouquinho. Eu já sabendo que do exame, aí eu já de sacanagem, né? Fui para o cardiologista e disse, fazer o teste da esteira para a corrida da Volta da Lagoa. Ele disse, quando é? Ele disse, dia 4 de maio. Eu já sabia, né? Aí deixei o exame aqui do lado. Quando eu comecei, cara, tá bem? Boa, tá bem, cara. Rapaz, os últimos 15 anos aqui você nunca fez uma esteira tão boa. Sempre você parava no meio. Eu disse, pode forçar. Aí ele forçando. Cara, tá bem. Force como se eu estivesse fazendo para fazer a meia maratona. Aí disse, abra esse exame. Quando ele olhou e disse, meu amigo, tu tá com câncer? Eu digo, oxe, se tu não dissesse eu não ia saber. Disse, justamente. E aí? Dá para correr? Disse. Aí ele falou exatamente o que a gente já sabia, né? Esse cara, o problema é que você vai precisar de uns 20 dias para recuperar de uma corrida dessa. O organismo mesmo, para entrar em um centro cirúrgico do porte da sua cirurgia, uma cirurgia de grande porte. Eu não recomendo. Agora, se fosse até 10, beleza. Aí foi quando eu falei que lá o pessoal da organização se sensibilizou e eu troquei para de 6. A minha cirurgia 12 de maio. Eu corri um domingo antes, bati meu recorde pessoal nos 6. No sábado, dia 10 de maio, eu fui correr à noite, numa corrida daquela na Maceió Night Room. Os 4 quilômetros, dei 8. Os 4 primeiros, eu já tinha batido o meu recorde pessoal de novo. Aí eu digo, não vou forçar. Vou fazer uma cirurgia na segunda-feira, aí já era loucura minha. Aí peguei meu fone de ouvido, botei o Tiaguinho e fui escutando lá um pagodezinho. Aí terminei ela, até a minha esposa fez, cara, você fez melhor do que a corrida. Eu disse, de noite. Tava bem, mas eu tava bem mentalmente, tava tranquilo, cara. Bem mesmo, assim. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu nunca tava... O câncer, quando eu descobri, eu estava na minha melhor fase física, minha melhor fase mental e na minha melhor fase espiritual. E muito bem conectado espiritualmente com missões. Tinha outras áreas da vida que iam se organizar. A parte financeira, tal, que é normal, a gente tá passando por um problema financeiro, uma coisa, outra, mas eu estava me organizando. Então, primeira coisa, se você está todo desorganizado, começa por dentro. Então, tem que vir de dentro para fora, e não de fora para dentro. E, imagina, aí vem uma pancada, bum, na cabeça do cara. Cara, é uma bomba. Muita gente vai encarar. Algumas pessoas, Ricardo, quando eu falava que eu tive a oportunidade de conversar ou pessoalmente, ou olho no olho, com uma ligação, elas esmoreciam e eu dizia, cara, não fique assim. Vamos para frente, eu vou pedir isso. E eu utilizei isso, o recurso das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, eu deixei muito claro. Então, seja a família toda, aí veio corrente de oração de um lado, de outro, tal. Foi autorizado a cirurgia. Eu estava bem ali, então já quando eu fui fazer a cirurgia no dia 12, eu já sabia que iriam ser 5 dias de UTI. Aí vem como é a resposta de um corpo saudável para o caso. 5 dias de UTI que estava programado e 16 dias de internação. Foram 4 de UTI. E só foi 4 porque eu me aperreei lá. Você fica na UTI sozinho, é chato pra caramba. Senão eu tinha saído com 3. E com 4 ou 5 dias de internação de enfermaria eu tive alta. Eu não precisei ficar 21 dias internado. Quando eu estava para ser internado, ou já internado, um padre veio fazer uma visita para mim e perguntou se eu queria comungar, tal. Tinha dito que era católico, eu disse que sim, mas eu não podia porque eu só estava sendo maltratado no líquido, né? Pós-cirúrgico, bota 2 dias de água ali. Ali é malvadeza, né? Aí até brinquei, eu disse, eu gosto muito de café, eu posso só cheirar o café? Aí o padre falou, disse, olha, eu fui chamado, o pessoal falou comigo, disse que você era um cara muito alegre, que você está muito bem. Lembre-se que você está tendo um privilégio, ele usou até esse, de estar aqui. E tem muita gente que não está nessa cura. E você vai para um ambiente que pode ser que chegue lá e tenha pessoas numa situação pior do que a sua. E foi o que aconteceu.
quando eu estava lá na UTI, a UTI do meu tipo de cirurgia estava lotada, porque a minha cirurgia era para ser de manhã, teve um probleminha lá, a Unimed para autorizar, e só autorizaram para fazer à tarde. E eu fiquei lá no hospital. Isso com a maior paciência do mundo, nas minhas orações, eu disse, cara, podia desistir daqui, mas não vou não. Eu tô aqui, já tô aqui. Vai, como se diz, vai, o câncer vai... Isso é o camarada querendo que eu desista, né? Porque se fosse qualquer outra... Não, tá vendo? É um alerta. Eu vou desanimar. Eu vou desanimar, vai que aconteça alguma coisa. Que nada. Na noite que eu fiz a cirurgia, eu fui acordado por alguém. Então, me acordou ali, eu senti aquela presença diferente, não consegui identificar quem era, fui para a sala, rezei, comentei com minha esposa sobre isso, levei meu texto, botei no bolso, usei uma camisa que um casal me deu, que a fé é maior do que o meu medo, e ali eu sabia, cara, não vou ter medo de nada, eu vou ganhar essa luta. Essa luta eu ganho, essa batalha eu vou ganhar. E assim eu fiz. Fui para a cirurgia, senti uma presença muito grande. Perguntei ao pessoal se eu podia fazer uma oração. Usei essa ferramenta. Perguntei se tinha alguma divergência. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e fazer a intervenção ali dos dois, da mãe e do filho. No meu caso, eles aceitaram. Demos as mãos ali e foi muito bonito aquilo ali, todo mundo rezou. O cirurgião não tinha entrado ainda, mas a anestesista, estava todo mundo. E assim que começaram a fazer o procedimento, eu apaguei. Senti nada. Você perguntar, sentiu dor? Nada. Nenhuma dor. Nenhuma dor. Eu senti incômodos. Eu tive tudo, assim, mal-estar, náusea, mas dor. De uma cirurgia porte grande. Tirou 40% do fígado, a vesícula, mas foi como... Eu estava bem. A cicatrização boa. Com coisa de uma semana, eu dentro do hospital, os pontos já estavam cicatrizando. Cara, que maravilha, tá tudo dando certo. E eu sempre pedindo fortalecimento e apoio da família. Tomei uma decisão no dia da cirurgia, fiz as últimas postagens e disse... Cheguei para minha esposa, fica com meu celular. E só me entregue. Depois que eu sair, você pergunta se eu quero. Eu não quero saber de nada, de absolutamente nada o que está acontecendo na vida externa. Então, você vai ficar, tal. Peguei a rede de apoio que tinha e quem quisesse conversar comigo era sobre aquilo ali. Não me traga notícia de nada. Não foi egoísmo meu. Eu tinha que cuidar da minha mente ali, porque quando eu saísse do ambiente, eu não tinha que estar sabendo que fulano está com isso. Eu não quero saber de nada. Nem grupo de WhatsApp, nada. Vai você. Aí eu peguei alguns amigos e usei de estratégia. Bicho, com o pessoal da fundação, tu pode dar o retorno. Com o pessoal tal, tu pode dar o retorno. Alguns amigos. Aí a gente, onde vem os amigos, na hora de dormir, a minha esposa ficava de dia no hospital comigo. Aí foi filho, primo, um amigo. Ninguém dobrava. Não teve a sobrecarga. A sobrecarga foi da minha esposa. Ela tinha que segurar a peteca de dia. Ela tinha o apoio de uma tia. Minha mãe foi algumas vezes. Mas o pesado, o de manhã e à tarde era ela. E à noite sempre tinha alguém que... Né? Lógico. Quando eu tive alta, aí o primeiro mês foi até tranquilo. Diria assim que foi até de boa. Não foi... É ruim, é chato, é desgastante, porque você sai ali comendo líquido pastoso, mas o corpo ele reagiu bem. Um fisioterapeuta ele chegou para mim e fez: tu corre? Eu disse: corro. Eu tô vendo aqui, cara, tua panturrilha e tal, ainda não tinha perdido, você tá lá na UTI. Disse: cara, eu vou mostrar um monte de coisa para tu. Eu lembrei de tu, Ricardo. Do nada, ele bateu o santo, cara, eu vou ensinar um monte de coisa. Quando você estiver na enfermaria, eu vou lá. Ele me ensinou um monte de exercício que eu podia fazer para não perder massa só sentado. Faz isso, faz assim, tal. Porque se tu perder, cara, tu vai perder peso, mas tu perde peso do abdômen para cima. E tu preserva aí essa musculaturazinha que tu tem e tu vai ficar com ela. E eu fiz, eu não sinto, cara. Não sinto, claro, emagrecia lá. O músculo, ele vai... Mas você sofre assim, um certo decréscimo por estar inativo. Tá sem atividade. Porque eu não posso pegar nada com o braço por conta da cirurgia, que é na parte abdominal. Mas a parte inferior, eu fui fazendo ativação da panturrilha, de tíbia, tudo que ele pedia, levantar a perna, e sempre fazendo isso.
Daí, Ricardo, eu comecei a ter... O meu organismo começou a rejeitar o dreno da cirurgia. O dreno é um tubo que bota para poder sair expelir a secreção que sai, né? Porque é uma área muito vascularizada que foi a minha cirurgia. E o médico explicou isso, aí o dreno caía. Aí o médico ia lá, fazia um procedimento. Eu tive umas intercorrências quando comecei a me alimentar, fiz um exagero na alimentação e, de novo, aquilo que eu senti antes da cirurgia aconteceu comigo pós-cirurgia. Eu comi demais, tive uma distensão abdominal, dilatou ali, aí comecei a soluçar, passei mal, tive que ficar internado. Precisei fazer um outro procedimento, tira o dreno, bota um dreno por outro local. Foi como se fosse uma biópsia, uma microcirurgia, que aí ele botou, mas aí você tem alta no mesmo momento. Eu acho que teve um outro momento que a gente ficou internado ali uns 4 ou 5 dias, por conta de uma intercorrência. Sempre eu entrava no quadro de febre, aí quando fazia um exame de imagem, e sempre voltado ao dreno, tá vazando e tá caindo. E o médico sempre preocupado com isso, né? Porque aquilo podia criar coleções e ter uma infecção. A recuperação da cirurgia em si estava muito boa, o meu organismo respondendo bem, inflamação zero e boa, as taxas melhorando, até que nenhuma dessas intercorrências, com 60 dias de cirurgia, dia 13 de julho, eu precisei de novo fazer outra cirurgia. Aí nesse já foi mais, apesar de ter sido uma cirurgia mais rápida, eu estava no início de um quadro de asepsia, por conta todos os rejeitos de dreno. Mas aí, de novo, a atividade, o meu exercício físico, a minha vida, a mente, tudo, fez com que o organismo ele estabilizou aquilo ali e não contaminou as outras áreas. Então, foi muito assertiva a segunda cirurgia. Ele abriu, limpou, observou que estava tudo muito bom, então o fígado, o crescimento estava legal. Aí foi o que tranquilizou ele. Eu ia ficar uns 10 dias internado, passei 4. Depois dessa cirurgia, só foguetinho, só melhorando. O dreno estabilizou, minhas taxas melhoraram, reclamei da questão alimentar, ele disse, bora ajustar isso aí. O que é que você está comendo? Aí eu comecei a vir para o sólido, fiz o brando, aí eu segui a recomendação dos médicos, não mais da nutricionista, não desmerecendo a nutricionista. Mas foi o que ele disse, ó, siga a minha, porque a nutricionista ela vai pegar a parte oncológica. Como você não está ainda fazendo o tratamento, aí eu comecei a comer mais carne vermelha, fígado, coração, tudo sem gordura, mas tendo uma alimentação mais rica em proteína, em ferro, e aquilo, cara, como me deu força. Feijão, lógico, sem bacon, sem nada, e tendo uma alimentação saudável. Então, comecei a diminuir suplemento e aumentando minhas taxas, melhorando. E cada vez melhorando, e me sentindo melhor. Vá caminhar. Mas a bolsa, se ela descolar, se preocupe não, se descolar a gente bota uma toda semana. E assim eu estou fazendo, é uma estratégia minha. Eu caminho, não estou correndo, mas eu estou caminhando mais rápido, faço uma atividade física e cada vez que eu avanço na atividade, no exercício físico, em casa, indo para a praça, eu já estou começando a sair para a pracinha, em alguns horários estratégicos, eu percebo que eu volto mais disposto. Se eu não faço nada, eu fico indisposto. Pode ser até que seja um efeito colateral inverso da quimio, porque na minha quimioterapia fala de ficar fadigado, de ficar cansado, e eu não sinto isso. Não, se eu fizer um exercício físico. Se eu acordar e estiver chovendo e não fizer nada, aí o que é que eu faço? Vou no pilotis. Fica ali 40, 20, 30 minutos e me filmando. Pessoal, estou aqui caminhando. Boto, e quem quiser, que acha que é loucura minha, eu boto tênis de corrida, o meu tênis mais desgastado, o meu primeiro lá, que está sem a sola já toda desgastada, boto a meia, boto camisa de treino, short de treino, como se eu fosse fazer um treino de corrida. Mas eu não vou correr. Entendi. É para ali, para a mente dizer, ó, ele vai. Entendi. Quando eu tive esse acidente do braço, eu fazia isso também. Eu botava o braço, porque senão eu ia ficar atrofiado, eu ia ficar com o braço pendurado. Não, vai movimentar. Porque eu acho que, não sei se eu fiz certo ou errado, aí seria a psicologia que dizer, mas eu criei uma estratégia de defesa minha, cara, eu vou manter o foco numa boa alimentação, numa boa leitura, boas companhias, né, me conectando. A minha rede de apoio ela foi muito boa.
de amigos, as pessoas preocupadas comigo. Às vezes vem O outro que não sabe o que dizer e vai falar uma bobagem, né? Sempre tem. Ou cria fatos, como disseram, o Kaká voltou para o centro cirúrgico porque deu metástase. Não deu não, meu amor. Olha, a cirurgia foi tão boa que eles mapearam, no primeiro biópsia, eles pegaram 13 áreas. Só tinha uma contaminada, uma que realmente estava com câncer. Durante a cirurgia, ele teve como pegar mais áreas. Certo. Foram 18 mapeadas. Nenhuma com câncer. Eu não tenho câncer em outro local. O meu câncer estava pontual. E aí, cientificamente, para ele comprovar aquilo ali, para a gente saber se, aí voltando a uma pergunta sua, um gancho seu, que foi a vida sedentária que você teve, que teve o câncer, ele não tem como dar a resposta. Se foi ambiente, por quê? Tecnicamente, se fosse, era para eu estar em outras áreas. Pâncreas, outros estariam, o meu fígado já estaria mais generalizado, né? Ou se é algo genético, ou se é algo que a gente não tem como explicar. Hoje, eu não tenho uma explicação para dizer, o câncer veio aqui e a cirurgia resolveu. Eu diria o seguinte, se o meu câncer fosse no dedo mindinho e arrancasse, resolveria. Como é no fígado, é uma área muito vascularizada, aí eu preciso passar pelo outro processo. E aí esse outro processo, ele iria ter 2 etapas, químio e rádio. A rádio já estava começando a ser descartada, já após cirurgia mesmo. Porque eles viram, até mesmo depois da segunda cirurgia, o médico, o cirurgião, já tinha falado com o oncologista, cara, tá bom demais a recuperação dele. Ele entrou nesse quadro, mas ele não teve nenhuma intercorrência, não ficou com nenhuma sequela. E não fiquei. Peguei de peso. Saí de 82, 83 quilos para quase 64, 65 quilos, mais ou menos isso. Hoje eu já estou com 76, estou quase o peso e altura, estou bem. Estou com peso de atleta, né? Então, brinca, é o peso que eu queria estar, né? Mas é bom mesmo esse peso. Hoje é bom. Hoje está o meu peso e altura. Não, eu estou me sentindo bem mesmo. Até eu brincando, que eu estou me sentindo melhor do que antes. Estou falando em questão de peso. Eu no auge da minha gordura ali, do gordo, eu estava com 46 de calça, medida apertada. Já ia partir para 48. XGG. Chegou a quanto de peso? Acho que 110, 109. Caramba, foi muito. Foi. Na raça, eu cheguei até os 82, 81. Eu cheguei nesse processo de me preparar para a minha maratona a 80 quilos. Mas aí, quando eu soube do câncer, eu desacelerei, não fazia sentido mais eu estar com aquela alimentação tão rigorosa. Porque aí você precisa de mais nutrientes. Era, aí ali eu acho... Aí o objetivo era outro. Era. Kaká, eu queria que você fizesse um resumo de como você está agora com a cirurgia. A gente tem um tempo já acabando aqui. Sim. Eu queria que você fizesse um resumo de como você está agora, porque diante de toda a sua narrativa, a pergunta que não quer calar. Como você está agora? O que é que se espera aqui para frente? E aí eu queria que você finalize com uma mensagem para as pessoas antes que eu fale com você no final. Ricardo, nesse momento eu me sinto muito bem. Acredito que no melhor momento desse procedimento, desde quando eu descobri do meu câncer, os 2 procedimentos. Então, mentalmente, espiritualmente e fisicamente, estou no meu melhor momento. Eu já estive em momentos complicados. O que eu digo para as pessoas e para todo mundo se você está bem em casa, não reclama. Tá com saúde, aproveite agora e cuide mais de você. Deus é tão maravilhoso que ele lhe dá um corpo para que seja seu templo e você não maltrate ele. Use de forma as estratégias e as ferramentas que você pode ter para cada dia você melhorar. As pessoas fazem, mas você estava saudável e teve. E se eu não tivesse? Será que se eu não tivesse mudado o meu estilo de vida, eu estaria aqui tendo a oportunidade de conversar com você e compartilhar com outras pessoas? Então, você só vai saber o que é. E quando eu falo, Ricardo, o exercício físico, você cuidar da sua saúde, é pensando o seguinte, é autonomia. Você com 70, 80 anos de idade, se levantar, ir para o vaso sanitário, pegar na mão de um neto, mantenha conexões com seus amigos, com seus familiares, seus primos, aquelas pessoas que você deixou, fale com ele, porque na hora que vai acontecer, acontece com um, com o outro, a mão amiga, uma palavra, um oi, e aí, como é que você está? Faz toda a diferença. E é o que vem fazendo para mim. Não acredito em nada.
eu sou um cara ateu. Beleza, concordo com você, mas se você não for, se conecte. Porque quando tá tudo parecendo que vai dar errado, meu irmão, vai ser naquilo ali que você vai ter que se apegar. Comigo funcionou, pode ser que com você não funcione. Mas o que eu falo é ter uma boa conexão espiritual, se fortalecer cada vez mais mentalmente e manter seu corpo forte. Porque o corpo forte, quando do corpo forte, o fortalecimento, a gente acha que musculatura é só estética, e estética é o de menos, mas pode ser pela estética. Mas é que na hora que você vai precisar recorrer, você tem o seu corpo como uma ferramenta e um instrumento de combate a uma doença tão agressiva, tão pesada que é um câncer. Pode ser que, de repente, eu não saia vitorioso disso, mas eu vou usar o que eu tenho de melhor, as ferramentas que eu tenho agora, para daqui para frente, e depois a gente voltar aqui para um outro episódio e dizer, Ricardo, eu já ia lhe perguntar quando é que a gente ia marcar. Eu quero que eu estou esperando. Você vai vamos sim. Vamos. No momento que eu tiver alta, eu dizer, Ricardo, vamos gravar e a gente faz até diferente. A gente faz uma corrida, faz algumas imagens para compartilhar durante o episódio, alguma conversa que a gente possa ter na rua, correndo, do jeito que eu gosto. Maravilha. Vem para aqui para o estúdio, lógico, maravilha. E vamos fazer isso. Maravilha. Tá certo? Maravilha. Cacá, eu queria terminar fazendo algumas considerações. Assim, primeiro, eu não acredito no acaso. Eu tenho absoluta certeza que quando eu vi você nas redes sociais, e esse é o lado bom da rede social, às vezes a gente pensa que só tem coisa fútil, ruim, não. A gente reencontra pessoas. Eu lhe reencontrei vendo você na rede social e aquilo me tocou. Disse, poxa, ele está se esforçando e tal. Eu sabia se ele está com uma orientação. Você não estava. E ali foi de coração, genuinamente, você sabe disso. Pô, tu quer uma ajuda para que você melhore? Pronto, ficou. E daí pronto, a gente se falava para, vez ou outra, ajustar, né? E aí seguimos nossas vidas, né? Porque a gente não consegue se ver sempre. Daí, só depois, eu soube da sua situação, através do João Paulo, que é o filho dele, estuda com o meu filho, e no episódio ele me contou e eu não tive... Eu disse, poxa, eu não tenho como chegar e falar com ele sobre isso, mas eu vou dar um jeito. Só que aí, mais uma vez, não por acaso, você entrou em contato comigo, né, na oportunidade para dizer assim, Ricardo, eu queria te dizer, não sei se você soube, aí você explicou que estava com CA e tal, mas que aquela atividade física que havia partido, você já tinha começado e que eu tinha sugerido que você fizesse quando vi você correndo, tinha lhe ajudado. Eu fiquei muito feliz, porque assim, foi algo genuíno, mas assim, foi algo que eu não imaginava que mais na frente você fosse precisar. Sim. Né? O que só prova que o exercício físico, quando ele é visto para a saúde, ele é realmente muito mais eficaz do que para a performance e para a estética, porque a saúde dele perdura mais. Mas, sobretudo, eu acredito que isso é a mão de Deus dizendo assim, todo mundo tem uma missão aqui, ainda que não saiba. Tudo que você faz pode repercutir de forma muito positiva na vida das pessoas. Então, a rede social, para mim, ela repercutiu positivamente. Olhando agora, porque ela me fez lhe encontrar depois de muitos anos. Da mesma forma que me fez ter a iniciativa de pura coleguismo, carinho, dizer, eu quero te ajudar. Depois você chega para mim, me conta a tua situação, mas diz que aquilo ajudou. Ou seja, ninguém está aqui só para ocupar espaço. A gente está aqui com certeza com alguma missão, ainda que não saiba, e que ela seja sempre para fazer o bem. E eu estou muito feliz de ter você aqui, de a gente ter contribuído com esse espaço para você falar. Você disse que queria falar, eu disse, poxa, vai ser maravilhoso. Por isso, eu disse às pessoas que era o episódio mais especial que eu tinha para realizar aqui. E eu vou esperar o Cacá de novo para a gente contar essa história da vitória e das corridas. Ele é esse cara extremamente simpático, era o garoto entrando na turma da gente, que eram os mais velhos. E assim, quero só que você saiba que é isso mesmo, a gente mantém a distância, mas a gente guarda aquela lembrança de carinho no tempo de Fundação Bradesco, na nossa escola. Isso. Deus te abençoe, muito obrigado por você ter vindo assim. Estou na torcida, todas as orações, aí você fala assim, as orações são 7 da manhã e 7 da noite, que são as horas que você está na químio. Normalmente eu estou trabalhando nesse horário. E eu, como sou um cara que não sou do templo, mas sim, assim, eu sempre penso assim, a gente para em algum lugar e pensa coisas positivas, seja onde a gente estiver. E eu acho a forma mais até fiel de você, porque você não precisa de um lugar para parar. Não. Mas sempre penso nisso, porque eu nunca esqueço. Por isso eu estou dizendo, eu sei que é 7 da manhã, 7 da noite. Isso. Mas nos momentos que eu posso, que eu paro assim, eu sempre lembro de você e sei que muita gente faz isso. Você é muito amado. Obrigado. Ou seja, já venceu e eu lhe espero aqui de novo. Está todo mundo na expectativa. É isso mesmo. Só reforçando, né? Convite aí para todos. Pessoal, eu falo 7 da manhã e 7 da noite, mas não necessariamente nesse horário. Mentalizou, vou receber aqui. E só para terminar, Ricardo, força nas pernas e leveza na alma. Sim. É o que a corrida vai trazer para a gente.
E se for outro esporte, vai ser força no corpo, mas a leveza na alma. Vou Pode correr ter com certeza. você. Você me chama que eu vou dar uma corridinha. Vamos com você, sim. viu? Muito obrigado. Velho, eu que agradeço. Deus abençoe. Valeu. Gente, obrigado por esse episódio maravilhoso aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para alguma coisa na vida de vocês. E, como eu sempre digo, se vocês quiserem algum episódio, sugerir a presença de alguém aqui, é só entrar lá, sugerir lá no nosso canal, no Versosa Podcast, e fique à vontade, porque vai ser um prazer a gente fazer esse bate-papo. E, como eu sempre digo, a gente não está aqui com o intuito de ter muita gente, muito menos de ser como eu posso dizer, o canal do engajamento, aquela coisa não. Mas a gente quer trazer coisas boas para as pessoas. Fiquem à vontade, que é a casa de vocês. Até a próxima. Com o Kaká aqui, eu vou correr com ele. Beijos, muita luz e muita paz.